Arfaxade, rei dos Medos, tinha sujeitado ao seu império muitas nações. Edificou uma cidade poderosíssima, a que chamou Ecbatana, e gloriava-se da invencível força do seu exército e da magnificência dos seus carros de guerra. Porém, Nabucodonosor, rei dos assírios, que reinava na grande cidade de Nínive, no ano do 10º de seu reinado, fez guerra a Arfaxade e venceu-o na grande planície que se chama de Ragal, junto do Eufrates. Então elevou-se o reino de Nabucodonosor e o seu coração ensoberbeceu-se. Enviou ele mensageiros a todos os habitantes da Cilícia, Damasco, Líbano, Galileia e outros povos até os confins da Etiópia. Doravante, Nabucodonosor seria seu rei e seu Deus. Retornaram os mensageiros com a negativa e repulsa a tal presunção. Indignado, Nabucodonosor jurou vingança. Convocou todos os anciãos, guerreiros e chefes com assento em seu conselho e declarou que toda a terra seria sujeita a seu império. Convocou Holofernes, chefe supremo de suas tropas, e disse-lhe: vai atacar os reinos do Ocidente, principalmente aqueles que desprezaram as minhas ordens. O teu olho não perdoará a nenhum reino, e tu me sujeitarás todas as cidades fortes. Com 120.000 combatentes a pé, 12.000 flecheiros a cavalo, camelos, manadas de bois, rebanhos de ovelhas, abundância de provisões, partiu ele e todo o exército com os carros, cavaleiros e flecheiros que cobriam a face da terra como gafanhotos. Holofernes e seus guerreiros seguiram à risca as determinações de seu rei Nabucodonosor. Conquistaram cidades, destruíram-nas, saquearam-nas, arrasaram searas, bosques e vinhas, trucidaram homens, mulheres e crianças, escravizaram outros, arrebataram todas as riquezas das cidades conquistadas. O terror se impusera. Os reis e príncipes de todas as cidades e províncias ameaçadas enviaram embaixadores à presença de Holofernes. Cesse a tua indignação contra nós, porque é melhor que vivamos sendo vassalos do grande rei Nabucodonosor, sujeitando-nos a ti, do que morramos depois de havermos sofrido os males da escravidão. E ofereciam ao rei todas as suas propriedades, animais e riqueza. Holofernes recebia a comitiva dos embaixadores, porém as desconsiderava. A ordem do seu rei era a conquista e sujeição de toda a terra. Era a determinação do rei Nabucodonosor, o comandante dos seus exércitos, que exterminasse todos os deuses da terra, a fim de que só ele fosse chamado Deus por aquelas nações subjugadas. O temor ao avanço inexorável de Holofernes e seus soldados chegou a Betúlia, cidade do povo de Judá. Temeram que Jerusalém e o templo do Senhor fossem destruídos. Pediram a Deus, através de orações intensas, a proteção divina ao povo de Israel. Tomaram medidas de defesa. Enviaram gente a toda a fronteira da Samaria até Jericó e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram as suas aldeias de muros e fizeram provisão de trigos, preparando-se para a guerra. O pontífice Eliaquim também escreveu a todos que habitavam em frente de Esdrelon, fronteira à grande planície junto ao Dotaim, e a todos os dos lugares por onde Holofernes podia passar, que ocupassem as vertentes dos montes por onde se podia ir a Jerusalém, e que pusessem guarnições nos desfiladeiros, que podiam proporcionar um caminho entre as montanhas. Os filhos de Israel fizeram como lhes tinha mandado Eliaquim, pontífice do Senhor. Todo o povo clamou ao Senhor com grande instância. Humilharam suas almas com jejuns e orações, eles e suas mulheres.
clamaram unanimemente ao Senhor Deus de Israel que não fossem dados em presa seus filhos, nem roubadas suas mulheres, nem destruídas as suas cidades, nem profanado o seu santuário, nem eles se tornassem o opróbrio das nações. Holofernes foi avisado de que os habitantes de Judá oporiam resistência a seu avanço e que as passagens dos montes já haviam sido fechadas. Cheio de furor, inflamado de grande cólera, chamou todos os príncipes de Moabe e os chefes dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me, que povo é este que ocupa os montes? Quais e quantas são as suas cidades? Qual é a sua força e o seu número? Qual é o general do seu exército? E por que motivo, dentre todos os que habitam no Oriente, estes nos desprezaram e não vieram ao nosso encontro para nos receber em paz? Então Aquior, chefe de todos os filhos de Amon, respondeu: Meu senhor, se te dignas ouvir-me, eu te direi a verdade na tua presença relativamente a este povo que habita nos montes. Da minha boca não sairá palavra falsa. Descreveu então Aquior a Holofernes a história do povo de Israel, desde os tempos em que habitavam a Mesopotâmia, até quando derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, amorreus, todos os poderosos de Zerrom, e tomaram posse das suas terras e das suas cidades. Ainda disse Aquior: Enquanto não pecaram contra o seu Deus, eram felizes, porque o seu Deus aborrece a iniquidade. E complementou: Agora, pois, meu senhor, informa-te se este povo cometeu algum pecado na presença do seu Deus. Se cometeu, marchemos contra eles, porque o seu Deus, sem dúvida, os entregará nas tuas mãos e ficarão sujeitos debaixo do teu poder. Mas se este povo não ofendeu o seu Deus, nós não lhe poderemos resistir, porque o seu Deus os defenderá, e nós seremos o opróbrio de toda a terra. Holofernes não se impressionou com a longa exposição de Aquior. Pelo contrário, irritou-se, mandou prendê-lo e não recuou da intenção de conquistar Betúlia, cidade do povo de Deus, e eliminar os seus habitantes. Mandou fechar e pôr guarda nas fontes de água que alimentavam a cidade. Com a falta de água na cidade, levantou-se um grande clamor. Dirigiram-se todos a Uzias e pediram a ele que a cidade se rendesse a Holofernes, a fim de poupar a vida de seus habitantes. Se em 5 dias não recebermos socorro, exclamou Uzias à população que o ouvia, então, e só então, nos entregaremos a Holofernes. Judite, viúva de Manassés há 3 anos, uma mulher muito bela e muito rica, temente a Deus, não concordou com esta proposta. Decidiu ela mesma tomar uma ação para a defesa da cidade. Uzias, príncipe de Judá, Cabre e Carme, anciãos da cidade, foram à sua casa chamados por ela. Judite fez a eles uma longa exposição de suas ideias, condenando o prazo de 5 dias, pois isso seria um desafio ao próprio Deus. Seria um ato que não provocaria sua misericórdia, mas sim sua ira e furor. Deveriam, isso sim, humilhar-se diante dele. E lembrou-lhes o que Deus já fizera de bem para o povo de Judá, e como haviam sido punidos aqueles que colocaram em dúvida a palavra do Senhor. Então Uzias e os anciãos responderam-lhe: Tudo o que nos tens dito é verdade, e nada há de repreensível nas tuas palavras. Agora, pois, ora por nós, porque tu
és uma mulher santa e temente a Deus. Judite disse-lhes: assim como reconheceis que o que eu vos disse é de Deus, assim também sabereis por experiência que vem de Deus o que resolvi fazer. Entretanto, orai para que Deus torne eficaz a minha resolução. Vós esta noite por-vos-eis à porta da cidade, e eu sairei com a minha criada. Fazei oração para que, como vós dissestes, o Senhor, dentro de 5 dias, olhe para o seu povo de Israel. Não quero, porém, que pretendais indagar o que tenciono fazer. Enquanto eu mesma não vos avisar, não se faça outra coisa senão rogar por mim ao Senhor nosso Deus. Osias, príncipe de Judá, disse-lhe: vai em paz, e o Senhor seja contigo, para tirar vingança dos nossos inimigos. E tendo-a deixado, retiraram-se. Depois que eles se retiraram, entrou Judite no seu oratório, pôs o seu cilício, lançou cinza sobre sua cabeça e, prostrando-se diante do Senhor, fez uma longa oração pedindo sua proteção para o que ela decidira fazer. Terminada a oração, chamou a sua criada, desceu à sua habitação, tirou o cilício, despiu-se dos hábitos da sua viuvez, lavou o seu corpo, ungiu-se da mais fina mirra, arranjou o cabelo, pôs uma coifa sobre a cabeça, vestiu-se com os vestidos de gala, calçou as sandálias, pôs os braceletes, o colar, os brincos, os anéis. Numa palavra, ornou-se com todos os seus enfeites. O Senhor aumentou-lhe ainda a gentileza, porque todo este adorno procedia não de algum mau desejo, mas de virtude. Por isso o Senhor deu-lhe tal formosura que apareceu aos olhos de todos com um encanto incomparável. Mandou a sua criada que levasse uma garrafa de vinho, uma motoria de azeite, farinhas, passas, pão e queijo, e partiu. Quando ela descia do monte ao amanhecer do dia, saíram-lhe ao encontro as guardas avançadas dos assírios e prenderam-na, dizendo: de onde vens tu? E para onde vais? Ela respondeu: eu sou uma das filhas dos hebreus. Fugi da presença deles porque previ que eles se entregarão a vosso saque, visto que, desprezando-vos, não quiseram render-se a vós voluntariamente, para encontrarem misericórdia a vossos olhos. Por toda esta causa pensei comigo: irei à presença do príncipe Holofernes para lhe descobrir os seus segredos, para lhe mostrar por que entradas posso tomar, sem que pereça um só homem do seu exército. Os homens da guarda ficaram deslumbrados com a beleza de Judite e levaram-na à tenda de seu comandante, explicando a ele quem era ela. Judite entrou e prostrou-se diante dele. Ele ficara cativo dos olhos dela e determinou aos guardas que a erguessem. Disse Holofernes a Judite: tem ânimo, não te assuste em teu coração, porque eu nunca fiz mal a pessoa alguma que quisesse servir o rei Nabucodonosor. Se o teu povo não tivesse me desprezado, não teria eu levantado contra ele a minha lança. Mas dize-me agora, por que motivos deixaste e te resolveste a vir para nós? Judite respondeu-lhe: ouve as palavras da tua serva, porque se seguires as palavras de tua serva, o Senhor chegará aos seus fins por ti. A seguir lançou grandes louvores a Nabucodonosor, enaltecendo sua sabedoria, poder e bondade. Disse-lhe ainda que o povo de Judá pecara contra Deus e seria castigado. Com efeito, eu,
tua serva, adoro a Deus, ainda mesmo agora estando diante de ti. E a tua serva sairá para o campo para orar a Deus. E ele me dirá quando os haverás de castigar pelo seu pecado. E eu virei dizê-lo. Holofernes disse-lhe: Bem fez Deus que te enviou adiante do teu povo para o entregares nas nossas mãos. Visto que a tua promessa é boa, se o teu Deus me fizer isto, será ele também o meu Deus. Tu serás grande na casa de Nabucodonosor, e o teu nome será célebre em toda a terra. Holofernes determinou que ela fosse levada para seus aposentos e fosse alimentada. Judite disse que não poderia comer o que lhe fosse oferecido, porque poderia sofrer a indignação de Deus. Só comeria o que ela mesma trouxera. Ao quarto dia, Holofernes deu uma ceia aos seus domésticos e disse a Vagal, seu eunuco: Vai e persuade esta hebreia que consinta espontaneamente em habitar comigo. É coisa vergonhosa entre os assírios que uma mulher zombe de um homem, procedendo de modo a retirar-se dele sem se lhe entregar. Então Vagal foi ter com Judite e disse-lhe: Não tema, boa jovem, entrar à presença do meu senhor para ser honrada diante dele, para comer com ele e beber vinho com alegria. Judite respondeu-lhe: Quem sou eu para contradizer o meu senhor? Eu farei tudo que for bom e melhor diante dos seus olhos. Tudo que for do seu agrado, isso será também para mim o melhor em todos os dias da minha vida. Durante a ceia, Judite alimentou-se e bebeu do que trouxera. Holofernes estava deslumbrado pela sua beleza e bebeu em excesso. Terminada a ceia, retiraram-se todos. Judite e Holofernes permaneceram a sós na câmara. Holofernes adormeceu profundamente pelo efeito da bebida. Judite pediu à sua serva que vigiasse do lado de fora da câmara e, de pé, junto ao leito, orou: Senhor, Deus de Israel, dá-me força e favorece neste momento a empresa das minhas mãos, a fim de que, como prometeste, levantes a tua cidade de Jerusalém e eu acabe o que julguei que se podia fazer com o teu auxílio. De uma coluna à cabeceira do leito, Judite tomou o alfanje de Holofernes que lá estava pendurado. Desembainhou-o. Agarrou os cabelos de Holofernes e, com 2 golpes, decepou-lhe a cabeça. Desprendeu o cortinado do leito para levar como troféu. Saiu da tenda e entregou a cabeça à sua serva, que meteu-a em um saco. Retornaram a Betúlia. Todos, o príncipe Osias, os anciãos e o povo correram para recebê-las. Tomando o saco que sua serva carregava, Judite retirou dele a cabeça decepada e exclamou: Eis a cabeça de Holofernes. Osias, príncipe do povo de Israel, disse-lhe: Ó filha, tu és bendita do Senhor Deus Altíssimo sobre todas as mulheres que há na terra. Bendito seja o Senhor que criou o céu e a terra, que te dirigiu para cortares a cabeça do nosso maior inimigo. Logo que amanheceu, a cabeça de Holofernes foi pendurada sobre os muros da cidade. Os soldados do povo de Judá criaram um grande ânimo e partiram para perseguir os soldados de Holofernes, que, diante da morte de seu comandante, fugiram temerosos. Judite ficou sendo célebre em Betúlia e com grande renome em toda a terra de Israel. Nos dias de festa aparecia em público com todos os seus adornos.
Morou na casa de seu marido até a idade de 105 anos. Deu a liberdade à sua escrava. Morreu e foi sepultado em Betúlia junto a seu marido. Todo o povo a chorou durante 7 dias. Em todo o tempo de sua vida, e muitos anos depois da sua morte, não houve quem perturbasse Israel.